Milionário flagra sua empregada sendo humilhada pela sua esposa. E explode de raiva. O sol da manhã atravessava os grandes vitrais da mansão nos arredores da cidade do México, projetando faixas douradas pelo chão de mármore polido. O milionário retornava mais cedo de uma viagem de negócios, com a pasta ainda na mão e a mente mergulhada em compromissos. Ao atravessar o jardim silencioso, o canto suave dos pássaros foi abafado por vozes alteradas vindas da cozinha. Curioso, ele se aproximou devagar, até que a porta entreaberta revelou uma cena que fez seu estômago revirar. Sua esposa humilhava a empregada diante dos outros funcionários, debochando de sua aparência e rindo com desprezo de cada resposta tímida que ela tentava dar. A risada seca da esposa ecoou pelo ambiente, e o olhar da funcionária, preso ao chão, refletia vergonha e resignação. O ar parecia pesado, e até o aroma habitual de pão fresco parecia ter desaparecido da cozinha. O milionário ficou imóvel, sentindo o coração disparar no peito, enquanto uma onda de raiva silenciosa subia por dentro. Ninguém havia notado sua presença. Ele respirou fundo, recuou com passos lentos e discretos, e deixou o corredor com o maxilar travado, carregando aquela imagem gravada como uma ferida inesperada. Antes de continuarmos, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história completa. Ao subir as escadas em direção ao seu escritório, o milionário percebeu o quanto tudo parecia diferente. Os corredores, antes cheios de risos, agora estavam mergulhados num silêncio desconfortável. Cada detalhe da casa, dos quadros alinhados às flores que começavam a murchar nos vasos, parecia revelar algo que ele não queria enxergar. Pela primeira vez, questionou se o controle e a disciplina que sempre valorizou tinham se transformado em medo e submissão ao redor dele. Naquele instante, fez uma promessa a si mesmo de descobrir a verdade por trás daquela cena e recuperar a alma de seu próprio lar, antes que tudo se tornasse irreconhecível. A manhã despontava serena sobre os arredores da cidade do México, pintando os jardins da mansão com tons dourados e rosados que dançavam entre as pétalas das buganvílias. O milionário havia regressado de forma inesperada, encerrando mais cedo uma sequência de reuniões exaustivas no exterior. O carro importado deslizou pelo portão de ferro forjado com o som suave dos pneus sobre o cascalho, enquanto ele respirava fundo, ansioso por um momento de paz no lar que sempre acreditou ser um refúgio de tranquilidade. Carregava a pasta de couro ainda nas mãos, o blazer dobrado sobre o braço, e caminhava pelo amplo jardim interno sentindo o aroma de jasmim se misturar com a brisa fresca da manhã. Esperava ouvir o som familiar de risos, o burburinho dos funcionários trocando cumprimentos ou o tilintar de talheres na cozinha. Em vez disso, ouviu um som que fez seu passo vacilar, vozes alteradas, carregadas de um tom ríspido e cortante, vindas da área de serviço. Seu instinto, normalmente voltado apenas para negócios e números, ficou em alerta. Ele se aproximou em silêncio, contornando os vasos de cerâmica e os degraus de pedra polida, até alcançar a porta da cozinha, que estava entreaberta. Então, viu. Sua esposa estava em pé, de braços cruzados, os lábios torcidos em um sorriso de desprezo. À sua frente, a empregada permanecia com os olhos baixos e as mãos trêmulas segurando um pano de prato. Você nunca aprende, não é? A voz da esposa cortava como gelo fino. É inacreditável que alguém tão simples ache que pode trabalhar numa casa como esta. Olhe para si. Nem consegue se vestir de forma adequada. O silêncio dos outros funcionários ao redor era ensurdecedor. Eles evitavam contato visual, mexendo nervosamente nos utensílios, como se a qualquer instante pudessem ser os próximos alvos. O milionário ficou paralisado. O peito apertou, e por um instante o ar lhe faltou. A cena parecia impossível de encaixar no mundo que ele acreditava ter construído, um mundo de ordem, de respeito e disciplina. A empregada tentou dizer algo, mas a esposa ergueu a mão num gesto seco que a silenciou. O sorriso dela se tornou mais cruel, e alguns risos abafados surgiram do canto da cozinha. Esse som, tão pequeno, perfurou o silêncio como um espinho. O milionário sentiu o sangue ferver, os músculos do maxilar se contraírem, e o coração bater com uma força que parecia ecoar nos ouvidos. Ele recuou. Com passos silenciosos, afastou-se da cena antes que alguém notasse sua presença.
Enquanto subia as escadas da ala principal, o eco dos sapatos contra o mármore parecia zombar dele. Cada degrau soava como uma acusação. Como pôde não ter visto isso antes? Como permitiu que sua casa se tornasse um lugar onde alguém pudesse ser tratado assim? Ao chegar ao escritório, fechou a porta com cuidado e apoiou as mãos na mesa de carvalho maciço, tentando controlar a respiração. Aquele ambiente, que sempre lhe transmitirá segurança e controle, agora parecia frio e vazio. Olhou ao redor e percebeu coisas que antes não lhe chamavam a atenção. Os arranjos de flores estavam murchando, os corredores haviam perdido o som leve de passos tranquilos, e até a fragrância suave de lavanda que costumava pairar no ar parecia ter desaparecido. Sentou-se na poltrona e passou as mãos pelo rosto. Um turbilhão de pensamentos o assolava. Sempre acreditou que disciplina e exigência criavam excelência nos negócios, nos projetos, nas pessoas. Mas o que acabará de ver não era disciplina. Era crueldade. E o que mais o incomodava era o fato de que sua esposa, a mulher com quem dividia a vida, parecia ter prazer naquela cena. Nos dias seguintes, passou a observar tudo com olhos novos. Durante o café da manhã, notou que a empregada mantinha o olhar fixo na mesa, evitando qualquer contato visual. Quando a esposa entrava no cômodo, os outros funcionários ficavam rígidos, imóveis, como soldados diante de um general. Os risos desapareceram completamente da casa. Era como se todos respirassem com medo de fazer barulho. Ele começou a circular pela mansão em horários diferentes, às vezes fingindo procurar documentos, outras vezes caminhando pelo jardim apenas para escutar o ambiente. Percebeu como os passos dos funcionários se aceleravam quando a esposa aparecia e como os corredores pareciam ganhar vida apenas quando ela não estava por perto. Certo dia, decidido a quebrar aquele clima sufocante, surpreendeu todos ao preparar pessoalmente o café da manhã. O aroma de pão quente e café forte espalhou-se pelo salão principal, confundindo os funcionários que entravam hesitantes. Quando a empregada chegou, ele a elogiou discretamente pelo cuidado com a limpeza do jardim de inverno. Ela pareceu não acreditar no que ouvirá. Um rubor discreto tingiu suas bochechas, e por um instante seus olhos brilharam. A esposa, por outro lado, reagiu com frieza, apenas ergueu as sobrancelhas e saiu da sala, deixando um rastro de perfume forte e silêncio tenso atrás de si. Naquela manhã, depois que todos se dispersaram, ele chamou a empregada até o escritório, com a voz calma e firme que usava em reuniões importantes. Ela chegou com passos miúdos, hesitando na porta. Ele apontou para a poltrona diante da mesa e pediu que se sentasse. A mulher pareceu ainda menor afundada no estofado de couro. Quero que fale com sinceridade, disse ele, mantendo o olhar direto. Você está sendo maltratada? Houve um longo silêncio. Ela apertou as mãos no colo, respirou fundo e, num tom baixo, confessou que vinha sendo alvo constante de críticas. Deboches e humilhações da esposa. Que era excluída das conversas com os outros funcionários, ignorada quando pedia materiais, e por vezes, ridicularizada na frente de visitas. Disse que pensara em pedir demissão, mas precisava do trabalho para sustentar os irmãos mais novos e não queria perder o pouco que havia conquistado. Enquanto ouvia, o milionário sentiu uma pontada de culpa aguda. Ele sempre esteve tão imerso em reuniões, acionistas e números que deixou de notar o que acontecia dentro de sua própria casa. Quando ela terminou de falar, os olhos estavam úmidos, mas a postura permanecia ereta, orgulhosa, como se implorasse para não ser vista como fraca. Ele assentiu lentamente. Não fez promessas nem discursos, apenas agradeceu por ter confiado nele e a dispensou com gentileza. Quando ela saiu, a sala pareceu encolher. O silêncio se tornou opressor, como se as paredes o acusassem. Naquela tarde, a esposa voltou de um almoço com amigas da alta sociedade. Vestia roupas caríssimas e exalava um perfume doce e penetrante que parecia dominar o ambiente. Contou animada sobre os planos de uma festa beneficente em que seria anfitriã, e enquanto falava, ele observava cada gesto, cada sorriso perfeitamente ensaiado, cada olhar de superioridade. Percebeu, com desconforto, que a mulher que se exibia ali não era mais a mesma com quem se casou anos atrás. Começou então a montar, em silêncio, um plano para entender como as coisas haviam chegado a esse ponto, se, principalmente,
como poderia mudar tudo antes que a própria essência de sua casa desaparecesse? Sentado na varanda ao entardecer, com o céu tingido de laranja e rosa e o som distante do trânsito vindo da cidade, ele sentiu o peso do conflito crescer por dentro, proteger quem está sendo injustiçado ou manter a harmonia aparente do lar que construiu? A brisa leve não trouxe resposta. Apenas reforçou que, desta vez, ele não poderia se esconder atrás de relatórios ou contratos. Teria que enfrentar o que estava diante dele. E, no fundo, sabia que nada seria como antes. A noite havia caído sobre a mansão como um véu pesado, abafando até mesmo o som distante do trânsito que costumava chegar das avenidas centrais da cidade do México. O milionário ficou longo tempo sentado na penumbra do escritório, com apenas a luz suave de um abajur antigo iluminando os contornos da mesa de carvalho. Os papéis diante dele estavam intocados, e o relógio de parede marcava as horas com um tic-tac irritante. Desde que escutara a confissão da empregada, sua mente não conseguia encontrar repouso. Sentia-se como se estivesse tentando manter de pé uma estrutura de vidro trincado, que a qualquer momento poderia se despedaçar diante de seus olhos. Ao subir para o quarto, encontrou a esposa deitada com um roupão de seda, folheando uma revista de moda e com um cálice de vinho na mão. Ela sorriu com o canto dos lábios, sem erguer os olhos das páginas brilhantes, e comentou sobre um convite que receberá para um evento exclusivo em Polanco. Ele apenas assentiu e entrou no closet, fingindo procurar algo, enquanto sua mente fervilhava. Observava os manequins decorativos exibindo ternos impecáveis e sapatos engraxados, e pensava no contraste entre aquele mundo de perfeição e a dor silenciosa que presenciara naquela manhã. Pela primeira vez, não conseguia enxergar beleza em nada daquilo. Na manhã seguinte, acordou antes do sol. Caminhou pelo jardim, ouvindo o farfalhar das folhas e o canto tímido dos primeiros pássaros. Sentia que precisava observar tudo com novos olhos, como um estranho em sua própria casa. Notou que as flores do jardim estavam mal cuidadas, que os corredores internos pareciam frios demais, que o riso havia desaparecido completamente do ar. Até o cheiro habitual de pão fresco estava ausente. Era como se a mansão tivesse perdido a alma, substituída por um cenário estéril e silencioso. Durante o café, tentou puxar conversa com os funcionários. Fez perguntas simples, sobre a família deles, sobre o fim de semana. As respostas vinham curtas, acompanhadas de sorrisos tensos e olhares que fugiam dos dele. A esposa, impaciente, interrompeu 2 vezes para reclamar do serviço, como se a tentativa de criar leveza fosse uma ofensa pessoal. Quando ela saiu da mesa para atender uma ligação, o silêncio que ficou era quase palpável. Ele percebeu que não bastava observar, teria que intervir. Decidiu começar discretamente, reorganizando pequenas tarefas. Pediu que a empregada principal assumisse a coordenação da cozinha, algo que antes ficava nas mãos da esposa, sob o pretexto de que precisava de mais tempo para seus projetos sociais. Também solicitou a contratação de um jardineiro temporário para revitalizar os jardins, alegando querer deixar tudo perfeito para um futuro evento. Aos poucos, começou a devolver pequenas parcelas de dignidade e autonomia àqueles que trabalhavam ali, tentando reacender a chama que parecia apagada. Nos primeiros dias, notou mudanças sutis. A empregada começou a caminhar com passos menos hesitantes, a voz dela deixou de ser um sussurro quase inaudível. Os outros funcionários começaram a se aproximar dela com mais naturalidade, pedindo conselhos, sorrindo discretamente. A cozinha, antes um lugar de tensão e medo, começou a recuperar o aroma de especiarias e o som de panelas em harmonia. O milionário sentia uma satisfação discreta, mas sabia que isso era apenas o começo. A esposa, porém, logo percebeu a mudança de atmosfera. Numa tarde, entrou de repente na cozinha e encontrou todos trabalhando de forma coordenada e animada. O olhar dela escureceu por um instante, e ela comentou com um tom de ironia disfarçada que a casa parecia o mais barulhenta do que deveria. Naquela noite, no quarto, ela questionou se ele andava interferindo demais na rotina dos funcionários. Ele respondeu com calma que apenas queria um lar mais acolhedor, mas ela riu, dizendo que gentilezas excessivas enfraqueciam a autoridade. Foi a primeira vez que ele percebeu que a ideia de autoridade da esposa tinha se tornado quase um prazer em dominar. Decidido a entender melhor o que a moldara assim, começou a revisitar memórias antigas.
Lembrou-se de quando se conheceram, anos antes, em um evento beneficente. Ela era carismática, brilhante, e parecia encantada com a visão de futuro que ele tinha. No início, eram cúmplices. Mas com o tempo, conforme a fortuna dele crescia, algo mudou. Ela começou a cercar-se de pessoas da elite, a medir todos pelos padrões de aparência e status, e a afastar discretamente qualquer um que não se encaixasse nesse molde. Ele, absorvido nos negócios, não notou as rachaduras que se formavam no casamento nem a distância silenciosa que crescia entre eles. Com essa consciência do passado, decidiu tentar reconquistar o equilíbrio. Planejou um jantar íntimo, apenas para os dois, com o objetivo de conversar de forma sincera. Preparou o ambiente com velas suaves e uma playlist antiga que costumavam ouvir no início do relacionamento. Quando ela chegou, estava impecável, como sempre, mas com uma expressão distraída. Durante o jantar, ele tentou puxar assuntos sobre os velhos tempos, sobre os planos que tinham feito juntos. Ela respondeu com frases curtas, olhando o celular a cada poucos minutos. Quando ele finalmente mencionou que estava preocupado com o clima dentro da casa, ela soltou uma risada curta e disse que ele estava impressionado demais com bobagens domésticas. Foi um golpe silencioso. Ele percebeu que, enquanto ele via um lar se despedaçando, ela via apenas uma estrutura funcional, algo que deveria servir a seus caprichos. Naquela noite, deitado ao lado dela enquanto ela adormecia, ele encarou o teto escuro e tomou uma decisão e não iria discutir, nem confrontar diretamente. Iria transformar a casa por dentro, pouco a pouco, até que até mesmo ela não pudesse negar a diferença. Se a mansão tinha se tornado um palácio de vidro rachado, ele iria reconstruí-la de dentro para fora, peça por peça. Começou a passar mais tempo com os funcionários. Almoçava com eles ocasionalmente, sentava-se na cozinha para tomar café, ajudava a empurrar caixas ou reorganizar móveis quando chegavam novas encomendas. No início, todos reagiam com espanto, sem saber como agir. Mas aos poucos, a rigidez desapareceu. Os risos tímidos voltaram, as conversas começaram a fluir, e a mansão começou a recuperar o som da vida. A empregada, especialmente, florescia. Seu olhar antes cabisbaixo agora se erguia com firmeza, e a leveza de seus passos parecia trazer um novo ritmo para casa. A esposa, por outro lado, começou a se incomodar. Reclamava que os funcionários estavam confusos com os papéis, que havia familiaridade demais. Em um fim de tarde, quando encontrou o marido ajudando a organizar os arranjos do jardim com o jardineiro, ela teve um acesso de irritação, acusando-o de se rebaixar. Ele não respondeu. Apenas sorriu e continuou seu trabalho, deixando que a serenidade do gesto falasse por ele. Na semana seguinte, organizou discretamente um pequeno almoço no pátio, apenas para agradecer aos funcionários pelo empenho. Preparou pessoalmente uma sobremesa, algo que não fazia havia anos. Quando todos se reuniram, o ambiente ficou inicialmente tenso, mas logo a surpresa e a alegria tomaram conta. Até o jardineiro recém-contratado contou histórias engraçadas, e por um instante a mansão pareceu viva como nunca. A esposa apareceu de surpresa no meio da celebração, com o olhar de quem havia engolido limão. Ficou alguns minutos parada à sombra das colunas, observando a cena com frieza, e depois se retirou sem dizer uma palavra. Essa ausência de reação direta apenas confirmou ao milionário que ela estava perdendo o controle que exercia pelo medo. E, de algum modo, aquilo o fortalecia. Pela primeira vez, não sentia culpa por contrariá-la. Sentia que estava devolvendo à casa aquilo que ela havia roubado, dignidade. Quando a noite caiu, ficou sozinho no pátio, olhando as luzes suaves refletirem nas fontes e ouvindo o som distante de mariachis vindo de alguma festa no bairro vizinho. O vento trazia um leve aroma de terra molhada, sinal de chuva no horizonte. Respirou fundo, sentindo que algo começava a mudar dentro dele também. Não sabia exatamente como seria o caminho adiante, mas tinha certeza de uma coisa, e não iria parar até restaurar o calor humano que a mansão havia perdido. E no fundo, sabia que o maior desafio ainda estava por vir. A manhã seguinte trouxe consigo um céu límpido e um vento suave que balançava as cortinas da varanda. O milionário despertou com o som distante dos sinos da igreja e o aroma de café fresco vindo da cozinha.
Ainda carregava no peito a lembrança incômoda da noite anterior, com a imagem da esposa humilhando a empregada repetidamente em sua mente. Sentia-se dividido entre o desejo de confrontar a esposa e o receio de provocar um escândalo familiar que poderia manchar seu nome e seus negócios. Enquanto se vestia, notou a casa mais silenciosa que o normal, como se todos ali estivessem pisando em ovos após o episódio. Isso aumentou sua determinação de colocar um ponto final naquela tensão silenciosa que corroía seu lar. Desceu as escadas e encontrou a empregada no jardim, ajoelhada ao lado de um canteiro de flores. O sol da manhã iluminava seu rosto sereno, mas seus olhos denunciavam um cansaço profundo e uma tristeza mal disfarçada. Ao perceber a presença dele, tentou se levantar rapidamente, como se estivesse fazendo algo errado, mas ele a interrompeu com um gesto calmo da mão. Aproximou-se e ficou alguns segundos em silêncio, observando o cuidado com que ela manuseava as flores. A simplicidade daquele gesto contrastava com a frieza com que vinha sendo tratada. Sentiu uma pontada de vergonha por nunca ter reparado de verdade nela antes, sempre absorvido demais pelos negócios e compromissos sociais para notar as pessoas que mantinham sua vida em ordem nos bastidores. Depois de um breve silêncio, perguntou se ela estava bem. A resposta veio hesitante, mas firme, estava acostumada com esse tipo de situação e que não havia motivo para ele se preocupar. Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Como alguém poderia estar acostumada com a humilhação? Por que aceitava aquilo com tamanha resignação? Essas perguntas começaram a ecoar em sua mente enquanto ele retornava para dentro da casa, decidido a buscar entender mais sobre quem ela realmente era e por que parecia carregar tanta dor silenciosa. Resolveu que, naquela mesma tarde, teria uma conversa séria com a esposa. Não suportava mais aquela toxicidade invadindo o único lugar onde deveria haver paz. Durante o café da manhã, a esposa surgiu elegante como sempre, com um vestido de seda e um sorriso que parecia ensaiado. Sentou-se diante dele e começou a falar sobre um jantar beneficente que organizaria para empresários influentes da cidade. Ele ouviu em silêncio, mas sua mente estava distante, pesando cada palavra que diria a seguir. Quando ela fez uma pausa para beber um gole de suco, ele respirou fundo e questionou por que ela tratava a empregada com tanta hostilidade. O sorriso da esposa congelou por um instante antes de se recompor. Respondeu de forma fria que não tolerava incompetência e que, se ele estivesse tão incomodado, poderia simplesmente demiti-la. O tom despreocupado e cruel da fala fez com que ele se enchesse de indignação, mas conteve-se para não transformar a conversa em uma briga pública. Apenas disse que não concordava com aquele tipo de comportamento e que esperava mais empatia vinda dela. O restante do dia correu em silêncio tenso. O milionário passou horas no escritório, fingindo analisar contratos enquanto a mente vagava. Decidiu investigar discretamente o passado da empregada para compreender o que a tornava tão resiliente. Usando seus contatos, descobriu que ela havia crescido em um bairro simples da cidade e trabalhava desde muito jovem para sustentar a família. Teve de abandonar os estudos para cuidar dos irmãos mais novos, e mesmo assim, nunca perdeu a doçura no olhar. Essa revelação o tocou profundamente. Pela primeira vez em anos, algo fora do universo dos negócios despertava seu interesse genuíno. Sentiu um desejo inesperado de ajudá-la a recuperar os sonhos que precisou engavetar para sobreviver. Naquela noite, enquanto caminhava pelo terraço iluminado pela lua, encontrou a empregada recolhendo roupas do varal. O ar estava impregnado com o aroma de jasmim e a brisa leve balançava os lençóis ainda úmidos. Ele aproveitou a tranquilidade do momento para iniciar uma conversa sincera. Disse que sabia de sua história e que admirava profundamente sua força. Ela ficou surpresa, seus olhos se encheram de lágrimas contidas, mas logo tentou disfarçar com um sorriso tímido. Confessou que sempre sonhara em estudar e construir algo por conta própria, mas que a vida nunca lhe deu tempo para isso. O milionário sentiu o coração apertar diante daquela vulnerabilidade. Prometeu, ali mesmo, que se ela aceitasse, ele a ajudaria a voltar a estudar e a ter novas oportunidades. Ela hesitou, achando que aquilo era piedade, mas ele assegurou que não se tratava de caridade e sim de reconhecimento pelo valor que ela tinha. Nos dias seguintes, começou a implementar pequenas mudanças na casa.
Passou a delegar algumas tarefas da empregada para outros funcionários e lhe deu horários mais flexíveis para que pudesse frequentar um curso noturno. Também contratou uma tutora particular para ajudá-la a revisar conteúdos antigos. Isso gerou um clima de desconforto entre alguns empregados, que viam a atitude dele como favoritismo, e entre os amigos da esposa, que começaram a cochichar sobre o súbito interesse dele pela empregada. A esposa, por sua vez, ficou furiosa ao perceber que suas tentativas de rebaixá-la estavam sendo ignoradas. Durante um jantar, insinuou diante dos convidados que a empregada só estava recebendo privilégios por tentar conquistar a atenção do patrão. A humilhação foi pública e cruel, deixando a empregada visivelmente abalada. O milionário interveio de forma firme, defendendo a integridade dela diante de todos, o que deixou a esposa furiosa e os convidados constrangidos. A situação alcançou um ponto crítico alguns dias depois, quando a esposa decidiu organizar um evento de gala na mansão e, de propósito, encarregou a empregada de tarefas impossíveis de cumprir sozinha. A intenção era fazê-la falhar diante de todos. O milionário percebeu o plano e secretamente providenciou apoio extra, contratando uma equipe para ajudar a decorar e preparar o evento sob a supervisão dela. Quando a noite da festa chegou, tudo estava impecável. Os convidados elogiaram a organização e muitos pensaram que a própria esposa havia coordenado tudo. Quando descobriram que foi a empregada quem liderou, ficaram impressionados. A esposa tentou minimizar o feito, mas o sucesso foi inegável. A empregada finalmente recebeu aplausos em vez de críticas, e o brilho de orgulho em seus olhos emocionou o milionário. Sentiu que aquele era apenas o começo de algo maior, não apenas para ela, mas também para ele, que começava a redescobrir valores que pensava ter esquecido. Depois da festa, os comentários sobre o desempenho impecável da empregada espalharam-se pela alta sociedade local. Empresários começaram a pedir indicações para trabalhos de organização e decoração, e alguns chegaram a enviar propostas de emprego diretamente a ela. Isso aumentou ainda mais o ressentimento da esposa, que passou a tratar o marido com frieza. O milionário, porém, não recuou. Começou a passar mais tempo com a empregada, orientando-a sobre como transformar seu talento em um negócio próprio. A relação entre os dois permaneceu profissional, mas cada conversa parecia aprofundar a conexão emocional entre eles, mesmo que nenhum dos dois admitisse isso. O milionário, acostumado a lidar apenas com cifras e contratos, sentia algo novo crescendo dentro de si e a satisfação de ver alguém florescer com seu apoio sincero, sem esperar nada em troca. Com o tempo, a casa foi se transformando em um ambiente mais leve. Os demais funcionários passaram a respeitar a empregada e até a pedir conselhos a ela. O milionário observava tudo com orgulho silencioso, mas também com uma pontada de preocupação sobre como sua esposa reagiria a essa mudança irreversível de dinâmica. Sabia que o casamento estava cada vez mais frágil e que a mulher com quem dividira tantos anos agora parecia um estranho. Ainda assim, não se arrependia de ter escolhido ficar ao lado do que era justo. No fundo, começava a aceitar que talvez a verdadeira mudança estivesse acontecendo dentro dele, e não apenas ao redor. As semanas seguintes foram marcadas por uma atmosfera de tensão silenciosa dentro da mansão. A esposa, outrora dona absoluta do ambiente, agora circulava pelos corredores com um semblante carregado e um olhar frio sempre que a empregada passava. As conversas entre o casal tornaram-se raras e protocolares, limitando-se a questões práticas e superficiais. O milionário percebia cada mudança no tom da voz dela, cada suspiro contido quando via outra sendo elogiada pelos convidados que costumavam bajulá-la. Mesmo assim, manteve-se firme em sua decisão de apoiar a ascensão da empregada, agora mais motivada do que nunca a seguir estudando e a planejar um futuro independente. Sentia que havia despertado nela uma chama que há muito dormia, e que agora crescia a cada pequeno passo conquistado. Durante um café da manhã de domingo, ele notou algo diferente no olhar da empregada. Havia um brilho novo, uma confiança que antes estava soterrada sob a timidez e o medo constante de errar. Ela falou sobre uma ideia que tivera para criar uma empresa de organização de eventos voltada a clientes de alto padrão, aproveitando tudo que havia aprendido na mansão. Explicou com entusiasmo o conceito de oferecer experiências sofisticadas com um toque pessoal e acolhedor, algo que sentia faltar nas festas grandiosas da elite local. O milionário ouviu com atenção, sentindo um orgulho estranho e genuíno crescer dentro de si.
Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ele sobre sonhos, não sobre lucros. Prometeu ajudá-la a transformar aquela ideia em um projeto real, mas deixou claro que ela teria de lutar por cada conquista. Ela assentiu, determinada, dizendo que não queria atalhos nem favores, apenas uma chance de provar seu valor. A esposa escutou parte da conversa escondida atrás da porta e ficou furiosa. Naquela mesma tarde, foi até o escritório do marido e exigiu que ele encerrasse imediatamente qualquer envolvimento com os planos da empregada. Disse que era humilhante para ela, como esposa, ver o marido investindo tempo e recursos em alguém que considerava inferior. O milionário manteve a calma e respondeu que nada iria impedir a empregada de buscar seus objetivos e que, se a esposa não conseguisse aceitar isso, talvez o problema não estivesse na presença dela, mas na ausência de empatia da própria esposa. A resposta foi um golpe direto no orgulho dela, que saiu do escritório batendo a porta. A tensão atingiu um novo patamar, e os funcionários da casa começaram a perceber o clima hostil, evitando permanecer muito tempo nos mesmos ambientes que os dois. Determinada a provar que era insubstituível, a esposa decidiu organizar um evento luxuoso apenas para exibir sua influência. Planejou um desfile de moda beneficente na mansão, convidando a imprensa local e socialites conhecidas. O milionário viu aquilo como uma tentativa desesperada de recuperar protagonismo, mas não interferiu. No fundo, queria que ela própria percebesse que a arrogância não sustentava prestígio por muito tempo. Enquanto isso, a empregada continuava seus estudos e começou a participar de pequenos eventos organizados por conhecidos do milionário, sempre deixando uma impressão positiva. Cada vez que retornava, trazia novos aprendizados e ideias inovadoras. Ele passou a reservar uma sala vazia da mansão para que ela usasse como escritório e espaço de criação, algo que a deixou emocionada e ainda mais motivada a provar que merecia essa confiança. Na noite do desfile organizado pela esposa, a mansão foi tomada por um frenesi de flashes, conversas animadas e música sofisticada. As paredes estavam cobertas por flores exóticas e o aroma de perfumes caros pairava no ar. A esposa desfilava pelo salão com um sorriso impecável, cumprimentando convidados e posando para fotos. O milionário observava tudo com certo distanciamento, sentindo que havia algo forçado naquele espetáculo. Em determinado momento, notou que um detalhe importante havia sido negligenciado: o sistema de iluminação falhava repetidamente, deixando partes do salão às escuras. Quando a falha se tornou crítica e ameaçou arruinar o evento, a esposa começou a entrar em pânico. Foi a empregada, que havia sido relegada a servir bebidas discretamente no canto, quem assumiu o controle da situação. Em poucos minutos, reorganizou os refletores, mobilizou alguns funcionários e salvou o desfile, garantindo que o show seguisse impecável. Os convidados aplaudiram quando perceberam o que ela havia feito, enquanto a esposa permanecia imóvel, com um sorriso congelado no rosto. Esse episódio teve consequências inesperadas. No dia seguinte, várias revistas de sociedade mencionaram a eficiência e o sangue frio da empregada ao salvar o evento, destacando seu talento natural para organização e liderança. O nome dela começou a circular entre os círculos da elite, e algumas pessoas passaram a procurá-la para organizar festas particulares. A esposa ficou indignada ao perceber que o evento que preparara para reafirmar seu status acabou servindo para elevar ainda mais a imagem da mulher que ela tanto desprezava. Em casa, passou a ignorar completamente a presença da empregada, como se ela fosse invisível, enquanto destilava comentários ácidos para o marido em jantares silenciosos. O milionário, por outro lado, sentia que a distância emocional entre ele e a esposa só aumentava, enquanto a ligação de confiança e respeito com a empregada se fortalecia de forma natural e inevitável. O sucesso repentino trouxe também novos desafios. A empregada, agora mais visível socialmente, começou a enfrentar preconceitos e insinuações maldosas vindas de pessoas que não aceitavam ver alguém de origem humilde alcançando espaço na alta sociedade. Em um coquetel, ouviu de uma convidada que só estava conseguindo oportunidades por estar próxima demais do patrão. Ela ficou profundamente abalada e chegou a considerar desistir de tudo. Quando contou isso ao milionário, ele reagiu com firmeza, dizendo que não permitiria que a opinião de pessoas vazias destruísse o que ela vinha construindo com tanto esforço. Propôs que juntos criassem uma apresentação profissional do trabalho dela,
com um portfólio bem estruturado e uma identidade visual elegante, para que ninguém pudesse questionar sua competência. Passaram noites trabalhando lado a lado, trocando ideias e rindo de erros bobos, enquanto ela aprendia a usar programas e ferramentas que antes pareciam inacessíveis. Esses momentos começaram a despertar nele uma sensação de leveza que há anos não experimentava. Enquanto a empregada ganhava confiança, a esposa mergulhava cada vez mais em um mundo de aparências. Gastava fortunas com roupas e joias, tentando recuperar a admiração dos amigos que agora comentavam mais sobre os feitos da empregada do que sobre suas festas. Em uma tentativa desesperada de se reafirmar, decidiu remodelar a mansão inteira sem consultar o marido. Quando ele chegou de uma viagem de negócios e encontrou os móveis trocados, as paredes pintadas de cores berrantes e vários objetos valiosos guardados sem cuidado, ficou furioso. Disse que aquela não era apenas a casa dela, mas um lar construído com a história dos dois, e que ela não tinha o direito de apagar tudo em nome do orgulho ferido. A discussão foi ouvida por todos os funcionários e terminou com a esposa trancando-se no quarto, enquanto o milionário caminhava sozinho pelo jardim, sentindo uma mistura de frustração e tristeza profunda. Para acalmar o ambiente e tentar restaurar algum equilíbrio, o milionário decidiu organizar um evento beneficente próprio, dessa vez com o objetivo claro de arrecadar fundos para bolsas de estudo de jovens de baixa renda. Pediu à empregada que coordenasse tudo e a apresentou oficialmente como diretora do projeto. A esposa ficou furiosa, mas não pôde impedir, pois o evento já havia ganhado repercussão na imprensa. Durante os preparativos, a mansão se transformou em um centro de atividade constante, flores sendo entregues, chefes testando cardápios, artistas ensaiando apresentações. O milionário observava a empregada se movimentar com segurança entre os fornecedores, anotando detalhes e solucionando problemas com agilidade. Sentiu um orgulho silencioso ao perceber como ela cresceu desde o dia em que a viu sendo humilhada na cozinha. Também notou que cada vez mais funcionários demonstravam respeito genuíno por ela, não apenas obediência. No dia do evento, a mansão estava deslumbrante, iluminada por centenas de pequenas luzes que refletiam nas paredes de pedra antiga, criando um brilho dourado que encantava os convidados. O cheiro de rosas e especiarias misturava-se ao som suave de violinos, criando uma atmosfera de conto de fadas. A empregada, agora usando um elegante conjunto de alfaiataria, cumprimentava empresários, artistas e políticos com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. O milionário a observava de longe, com uma sensação estranha de realização. Quando o evento foi um sucesso estrondoso e arrecadou mais do que o dobro da meta estipulada, ele sentiu algo dentro de si se recompondo, como se tivesse finalmente encontrado um propósito além do lucro e da imagem pública. A esposa, porém, permaneceu sentada em um canto, com os lábios crispados e os olhos frios, recusando-se a aplaudir mesmo quando todos se levantaram para elogiar a organização impecável. Depois daquela noite, ficou claro para todos que a empregada havia se transformado em algo muito maior do que apenas uma funcionária. Tornará-se uma mulher de negócios promissora, admirada por sua competência e determinação. O milionário sabia que aquela mudança também marcava um ponto sem retorno para ele. Não era apenas sobre ajudá-la a crescer, mas sobre se tornar alguém melhor no processo. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se vivo, guiado por algo mais profundo do que contratos e cifras. Sabia que os desafios ainda seriam muitos, principalmente dentro de casa, mas estava disposto a enfrentá-los, custasse o que custasse, porque agora tinha a convicção de que proteger e apoiar quem merecia era a maior demonstração de força que alguém como ele poderia oferecer. Com o sucesso do evento beneficente, a mansão tornou-se assunto recorrente nas colunas sociais. O milionário recebeu dezenas de ligações de empresários interessados em repetir a experiência, enquanto convites para jantares e painéis surgiam quase diariamente. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ele recusou a maioria das propostas e dedicou-se a ajudar a empregada a estruturar seu próprio negócio. Sentia que era hora de deixá-la trilhar o próprio caminho, mesmo que isso custasse críticas e especulações sobre sua motivação. Ela, por sua vez, estava radiante. Cada conquista era comemorada com um sorriso tímido e olhos brilhantes, e ela passava horas em sua pequena sala transformada em escritório, rabiscando planos e calculando orçamentos com afinco. Havia uma energia nova pairando sobre a mansão, embora o clima entre o casal permanecesse congelado.
A esposa, agora isolada, observava cada avanço da empregada como uma ameaça pessoal. Passava horas em frente ao espelho, ajustando joias e vestidos como se o reflexo pudesse devolver a segurança que perderá. Sua maior frustração era perceber que o marido já não reagia às suas provocações, nem se importava com seus arroubos de vaidade. Decidida a retomar o controle, começou a espalhar rumores entre seus círculos sociais, insinuando que a empregada só estava crescendo porque o milionário tinha interesses pessoais nela. Comentários maldosos começaram a circular, e algumas pessoas passaram a olhar para a jovem com desconfiança. Quando soube disso, a empregada ficou profundamente magoada, sentindo-se exposta e vulnerável, como se todo o esforço tivesse sido apagado por uma única mentira. O milionário ficou em silêncio por um instante, depois garantiu que não permitiria que difamações destruíssem o que ela construiu. Decidiu agir de forma estratégica para proteger sua reputação e ao mesmo tempo expor a futilidade da esposa. A oportunidade surgiu quando um renomado grupo de investidores internacionais visitou a cidade do México em busca de novos talentos para financiar. O milionário organizou um encontro privado na mansão e colocou a empregada no centro da apresentação, sem avisá-la antes. Quando ela entrou no salão e viu todos aqueles homens e mulheres poderosos esperando para ouvi-la, sentiu as pernas tremerem. Mas ao ver o olhar firme e encorajador do patrão, respirou fundo e começou a explicar seu projeto. Falou com paixão sobre criar experiências únicas que combinassem luxo e calor humano, sobre a importância de valorizar os bastidores e sobre como planejava empregar jovens de origem humilde em sua futura empresa. A cada palavra, sua voz ganhava mais força, e os investidores, anticéticos, começaram a fazer perguntas curiosas e sorrir discretamente. Quando terminou, foi aplaudida de pé. O milionário assistiu em silêncio, orgulhoso, enquanto a esposa, que observava da escada, sentia o estômago revirar de raiva. Esse momento marcou uma virada. Os investidores se interessaram em financiar parte do projeto e ofereceram orientação para que ela formalizasse a empresa. Isso fez com que os rumores maldosos perdessem força, pois agora o sucesso dela tinha respaldo público e profissional. Ainda assim, novos obstáculos surgiram. Para registrar a empresa, era necessário apresentar garantias financeiras e cumprir uma série de exigências legais que pareciam intransponíveis. Ela passou noites sem dormir tentando organizar tudo, até que finalmente pediu ajuda ao milionário. Em vez de resolver por ela, ele optou por ensiná-la. Mostrou como preparar documentos, criar contratos e negociar com bancos. Foram dias intensos, cheios de tensão e pequenos erros, mas que fortaleceram ainda mais a determinação dela. A esposa, ao ver os dois passando tantas horas juntos, passou a insinuar aos funcionários que havia algo impróprio acontecendo, tentando plantar a desconfiança entre eles. No entanto, em vez de se afastarem, os funcionários passaram a respeitar ainda mais a jovem por seu esforço visível. Durante esse período, o milionário começou a refletir sobre sua própria vida com uma clareza que nunca tivera. Percebeu que por anos havia vivido em função da imagem, cercado de pessoas que só estavam ao seu lado por interesse. A dedicação da empregada, sua humildade e coragem para enfrentar o preconceito o faziam recordar quem ele era antes de acumular fortunas, quando ainda sonhava em mudar o mundo com suas ideias. Isso o deixou vulnerável de um jeito que o assustava. Em uma noite silenciosa, sentado no jardim onde as luzes suaves iluminavam as buganvílias roxas, ele confessou a ela que tinha medo de não saber mais quem era de verdade. Ela ouviu em silêncio, depois disse que talvez fosse isso que os sonhos serviam para fazer, lembrar quem somos quando o mundo tenta nos transformar em algo que não somos. Aquela conversa ficou ecoando em sua mente por dias e o fez tomar uma decisão arriscada e libertadora. Ele anunciou que se afastaria temporariamente da diretoria de sua principal empresa para se dedicar a novos projetos sociais e apoiar o crescimento de pequenos empreendedores locais. A notícia caiu como uma bomba na imprensa e no meio empresarial. Alguns o chamaram de visionário, outros de louco. A esposa ficou furiosa, dizendo que ele estava jogando décadas de prestígio fora. Mas o milionário manteve-se firme, afirmando que riqueza sem propósito era apenas peso. A decisão gerou tensões imensas em casa. A esposa passou a sair todos os dias e voltar tarde da noite, enquanto ele se refugiava no escritório ou na sala da empregada transformada em base de operações.
Aos poucos, percebeu que já não havia qualquer conexão emocional entre ele e a mulher com quem compartilhava o teto. Aquilo que um dia fora parceria agora parecia apenas um contrato silencioso sustentado pelo costume e pelo medo de escândalos. Enquanto isso, a empresa da empregada finalmente saiu do papel. Ela a batizou com um nome que remetia às raízes mexicanas e à ideia de florescer mesmo em solo árido. As primeiras semanas foram caóticas, repletas de contratempos. Um fornecedor cancelou na véspera de um evento, uma tempestade alagou o local de outra festa e um cliente exigente fez críticas duras ao buffet. Cada problema parecia um teste cruel, mas ela se recusava a desistir. O milionário a aconselhava a cada tropeço, lembrando-a de que sucesso verdadeiro nasce das quedas bem superadas. Aos poucos, as críticas se transformaram em elogios e os elogios em contratos. As revistas começaram a chamá-la de a nova sensação do mundo dos eventos de luxo e ela passou a ser convidada para entrevistas em programas de televisão. Pela primeira vez, caminhava pelos salões da elite com a cabeça erguida, não como espectadora, mas como protagonista de sua própria história. Essa ascensão causou um impacto profundo no milionário. Ele se sentia orgulhoso, mas também inquieto. Começou a questionar o que realmente queria dali em diante. A antiga vida cheia de compromissos frios e jantares calculados parecia cada vez mais vazia. Ele queria construir algo que tivesse alma, algo que não pudesse ser comprado ou exibido em colunas sociais. Sentia que, de alguma forma, a força e a sensibilidade da empregada estavam mostrando a ele um caminho que sempre esteve diante de seus olhos, mas que havia ignorado em nome do poder. Ao mesmo tempo, sabia que a esposa não aceitaria pacificamente perder o lugar central que acreditava ter. E, de fato, ela não aceitou. Em um ato impulsivo, organizou uma entrevista para uma revista de prestígio e tentou difamar tanto o marido quanto a empregada, insinuando que a ascensão dela era resultado de manipulação e favorecimentos pessoais. A entrevista saiu com destaque, mas o efeito foi o oposto do que a esposa esperava. O público percebeu o tom rancoroso e a crítica sem provas, e muitas pessoas saíram em defesa da jovem empreendedora, ressaltando sua competência e integridade. O milionário não fez nenhuma declaração pública, apenas pediu à equipe de comunicação que não respondesse a ataques. A decisão de manter o silêncio, em vez de contra-atacar, fez com que a opinião pública o visse como alguém equilibrado e seguro de si, o que enfraqueceu ainda mais a posição da esposa. Nos bastidores, porém, a tensão aumentou. A mulher começou a destruir pequenos objetos da casa, gritar com funcionários e trancar-se por horas no quarto. O milionário assistia a tudo com um misto de tristeza e resignação, entendendo que talvez não houvesse mais nada a salvar naquele relacionamento. Mesmo assim, manteve a dignidade e evitou humilhá-la, tratando-a com respeito, mas deixando claro que não toleraria mais sabotagens. Com o tempo, os boatos perderam força e a empresa da empregada continuou. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Crescendo. Ela começou a empregar jovens que, como ela um dia fora, tinham talento mas nenhuma oportunidade. Isso lhe trouxe reconhecimento e também responsabilidade. Certa noite, ao ver aqueles jovens rindo e trabalhando com entusiasmo em seu ateliê improvisado, o milionário sentiu os olhos marejarem. Percebeu que estava diante de algo raro e verdadeiro, algo que o dinheiro sozinho jamais poderia comprar. Naquele momento, entendeu que toda a jornada de conflitos, tensões e sacrifícios havia valido a pena. Não porque ele a ajudou a chegar ali, mas porque ela o ajudou a reencontrar o homem que ele sempre quis ser. Havia uma paz silenciosa pairando no ar, como o perfume doce das jacarandás floridas que cercavam a mansão naquela primavera. E, por um instante, tudo pareceu exatamente como deveria ser. O céu da cidade do México estava coberto por nuvens pesadas naquela manhã, e o vento que atravessava os jardins da mansão trazia uma sensação de mudança inevitável. Arthur passou a noite em claro, refletindo sobre os últimos dias. Desde que presenciara a cena de humilhação contra Camila, algo dentro dele havia se transformado. Ele não conseguia mais ignorar a frieza que parecia dominar sua casa, nem a distância emocional que crescia entre ele e Isabela.
Tudo o que antes parecia perfeito agora parecia frágil e vazio, como se tivesse sido construído sobre um alicerce de aparências. Enquanto ajustava o nó da gravata diante do espelho, decidiu que não adiaria mais as mudanças que sabia serem necessárias. Aquela manhã seria o início de uma nova fase, custasse o que custasse. Ao descer as escadas, encontrou o silêncio costumeiro dos corredores. O cheiro de café recém-passado escapava da cozinha, mas não havia risos nem vozes. Camila estava ali, arrumando discretamente a mesa do café, os olhos baixos como sempre. Arthur a observou por um instante antes de se aproximar. Notou a leve tensão em seus ombros e o cuidado extremo com que colocava a cada talher, como se temesse que qualquer movimento errado pudesse ser motivo de repreensão. Aproximou-se calmamente, sem pressa, e puxou uma cadeira. Ela ergueu os olhos assustada, como se esperasse uma bronca, mas encontrou apenas o olhar sereno dele. Disse que queria tomar o café junto dela, e não na sala de jantar formal como de costume. Camila ficou confusa por um instante, mas obedeceu, sentando-se hesitante à sua frente. Os primeiros minutos foram silenciosos, interrompidos apenas pelo tilintar suave das xícaras. Arthur tentou iniciar uma conversa casual, perguntando sobre sua família, suas origens, seus sonhos. Camila respondeu com frases curtas, sem ousar se estender. Ele percebeu que ela parecia ter desaprendido a falar sobre si, como se tivesse sido condicionada a ser invisível. Com paciência, insistiu, demonstrando interesse genuíno. Aos poucos, a rigidez em seus ombros foi cedendo, e ela começou a falar sobre sua infância em Puebla, sobre os irmãos mais novos que ajudava a sustentar, sobre como havia sonhado em estudar enfermagem, mas precisou abandonar os estudos para trabalhar. Enquanto falava, seus olhos ganharam um brilho diferente, e Arthur sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto aquela jovem tinha sido sufocada por um ambiente que não lhe permitia florescer. Quando Isabela entrou na cozinha, a atmosfera mudou como se uma sombra tivesse passado pela janela. Seus saltos ecoaram frios no piso e o perfume forte invadiu o ar, mascarando o aroma suave de café. Ela parou ao ver os dois sentados juntos, a expressão congelando por um segundo antes de se recompor com um sorriso artificial. Fez um comentário ácido sobre a nova rotina do marido e fingiu rir, mas os olhos lançaram um olhar cortante para Camila, que imediatamente baixou a cabeça novamente. Arthur manteve a postura firme e ignorou a provocação, terminando o café com calma. Ao se levantar, disse com tranquilidade que teria uma conversa importante com Isabela mais tarde, no escritório. Ela ergueu uma sobrancelha, desconfiada, mas não respondeu. Camila recolheu as xícaras rapidamente, tentando desaparecer, e Arthur saiu da cozinha decidido, o coração firme apesar do nó na garganta. Horas depois, o escritório estava mergulhado em um silêncio tenso quando Isabela entrou. Vestia-se com elegância calculada, mas havia um ar inquieto em seus movimentos. Sentou-se diante da mesa de Arthur, cruzando as pernas com impaciência. Ele a encarou por alguns segundos antes de falar. Disse que sabia da cena que ocorrerá na cozinha, que a ouvirá humilhar Camila, e que aquilo não era apenas inaceitável, mas vergonhoso. A cada palavra, sua voz se mantinha firme, mas carregada de desapontamento. Isabela tentou rir, minimizando o ocorrido, dizendo que ele estava exagerando e que sempre foi assim com os funcionários. Mas Arthur interrompeu, mais sério do que nunca, dizendo que aquele tipo de comportamento não tinha mais espaço em sua casa. Informou que, se ela quisesse continuar ao lado dele, teria que mudar, e que respeitar as pessoas à sua volta seria o primeiro passo. Isabela ficou em silêncio por um momento, atônita. Nunca o vira falar com aquela firmeza, com aquela convicção que parecia vir de dentro. Tentou virar o jogo, acusando-o de defender demais uma simples empregada, insinuando que talvez houvesse algo mais entre eles. Arthur respirou fundo para não perder o controle. Disse que não permitiria mais que a dignidade de ninguém fosse esmagada sob o pretexto de hierarquia, e que não toleraria mais nenhuma forma de crueldade dentro daquela casa. Acrescentou que, se ela não conseguisse compreender isso, talvez fosse melhor que cada um seguisse seu próprio caminho. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Isabela se levantou bruscamente, com os olhos faiscando, e saiu batendo a porta, deixando o eco de seus saltos pelo corredor.
Depois da discussão, Arthur passou um longo tempo sozinho, olhando pela janela do escritório para os jardins molhados pela garoa que começara a cair. Sentia um turbilhão de emoções. Parte dele lamentava ver o casamento desmoronando, mas outra parte se sentia aliviada por finalmente defender o que era certo. Pela primeira vez em anos, sentia que estava recuperando algo que havia perdido, seus próprios valores. Decidiu que precisava agir de maneira concreta, e não apenas com palavras. Chamou todos os funcionários da casa para uma reunião no salão principal. Quando se reuniram, havia nervosismo no ar, e Camila se mantinha no fundo, tentando se esconder. Arthur os encarou com seriedade e começou dizendo que sabia como o ambiente da casa tinha sido opressor, e que isso acabaria ali. Garantiu que ninguém mais seria tratado com desrespeito e que todos seriam valorizados como parte essencial daquele lar. As palavras foram recebidas com surpresa, e alguns trocaram olhares incrédulos. Camila parecia não acreditar no que ouvia. Seus olhos marejaram discretamente, mas ela os conteve, mantendo a postura recatada de sempre. Arthur anunciou que implementaria novos benefícios para todos os funcionários, incluindo horários mais justos e oportunidades de estudo para quem quisesse crescer profissionalmente. Disse que aquela casa só seria um lar de verdade se cada pessoa que trabalhasse ali se sentisse segura e respeitada. Ao terminar, o silêncio que tomou conta do salão não era mais de medo, e sim de espanto e esperança. Alguns funcionários começaram a aplaudir timidamente, até que o som se espalhou pelo ambiente. Camila ficou imóvel, com as mãos entrelaçadas contra o peito, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém havia de verdade, que sua existência importava para alguém. Mais tarde, enquanto caminhava pelos jardins, Arthur refletia sobre tudo. Percebeu que sua vida tinha sido guiada por uma busca incessante por controle e perfeição, e que no processo ele havia se afastado do que realmente importava, às pessoas. Não queria mais ser um homem temido, queria ser um homem admirado por sua humanidade. Sentou-se em um banco de pedra sob uma árvore frondosa e fechou os olhos por um momento, sentindo a chuva fina tocar seu rosto. Sentiu uma estranha leveza no peito, como se uma velha armadura estivesse finalmente se desfazendo. Quando abriu os olhos, viu Camila ao longe, recolhendo flores caídas do chão para rearranjar os vasos do jardim. Ela parecia diferente, mais viva, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Ele ficou ali observando em silêncio, e um leve sorriso se formou em seu rosto. Talvez aquele fosse apenas o começo de algo muito maior do que ele imaginava. Naquela noite, a mansão estava mais silenciosa que nunca. Isabela não apareceu para o jantar, e ninguém parecia saber onde ela estava. Arthur não perguntou. Comeu sozinho na sala de jantar, os talheres ecoando no vazio, mas pela primeira vez aquele silêncio não o incomodou. Sentia que, de algum modo, estava reconstruindo os alicerces da própria vida, começando pelo respeito. Quando terminou, passou pela cozinha e viu Camila terminando de guardar os utensílios. Ela lhe agradeceu pelo que fizera, com a voz baixa e sincera. Ele respondeu que não tinha feito mais do que deveria, e que esperava que, de agora em diante, ela se sentisse segura ali. Camila sorriu com timidez e voltou ao trabalho, mas o sorriso dela ficou na mente de Arthur enquanto ele subia as escadas rumo ao quarto. No fundo, sabia que aquele simples gesto de humanidade tinha mudado não só a vida dela, mas a dele também. O dia seguinte amanheceu com um céu azul límpido, e os primeiros raios de sol entravam pelas amplas janelas da mansão como se anunciassem uma nova era. Arthur despertou mais leve, apesar de tudo que ainda precisava enfrentar. Vestiu-se com calma, sem a pressa habitual, e passou um tempo observando o jardim do quarto andar. As flores pareciam mais vivas, o ar mais fresco, e até o canto dos pássaros parecia mais alegre. Era estranho como pequenas mudanças na postura podiam alterar completamente a forma como o mundo ao redor parecia responder. Sentia que havia reencontrado algo perdido dentro de si, e queria preservar aquilo. Ao descer para o café da manhã, percebeu que os funcionários estavam mais à vontade. Havia sorrisos discretos, olhares menos temerosos, e o ambiente antes opressor parecia agora respirar um pouco de esperança. Camila,
que arrumava discretamente a mesa, ergueu os olhos para ele e sorriu de leve, um gesto pequeno, mas que significava muito. Enquanto tomava o café, Arthur notou a ausência de Isabela. Não havia sinal dela desde a discussão no escritório. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem, nem mesmo a habitual movimentação dos seguranças que costumavam acompanhá-la quando saía para compromissos. Perguntou a uma das funcionárias se alguém a tinha visto, e recebeu apenas um encolher de ombros como resposta. Arthur sabia que ela não aceitava ser contrariada e que, muito provavelmente, havia se recolhido para pensar. Mesmo assim, não sentia a culpa. Pela primeira vez em anos, acreditava que tinha agido conforme seus princípios, e isso lhe dava uma força estranhamente serena. Depois do café, dirigiu-se ao escritório para iniciar o trabalho do dia, mas encontrou a mente dispersa, incapaz de se concentrar nos relatórios e contratos que se acumulavam sobre a mesa. Algo dentro dele o impulsionava a sair, a respirar o mundo lá fora, longe das paredes luxuosas que pareciam ter se tornado uma prisão dourada. Decidiu visitar um de seus empreendimentos em construção na periferia da cidade, algo que não fazia pessoalmente havia anos. Pegou o carro sozinho, sem motoristas ou seguranças, apenas para sentir novamente o gosto da liberdade. Durante o trajeto, passou por bairros humildes e movimentados, cheios de pequenos comércios, crianças correndo nas ruas e vendedores ambulantes gritando ofertas. Tudo parecia pulsar de vida, em contraste gritante com o silêncio frio de sua mansão. Ao chegar ao canteiro de obras, foi recebido com surpresa pelos operários. Estavam acostumados a vê-lo apenas de longe, em reuniões formais. Arthur andou entre eles, conversou com alguns, perguntou sobre suas famílias, suas condições de trabalho, e percebeu nos rostos cansados uma mistura de respeito e desconfiança. Quanto mais ouvia suas histórias, mais se convencia de que precisava mudar não apenas sua casa, mas também a forma como conduzia seus negócios. Não bastava acumular riqueza, era preciso que ela tivesse propósito. Quando voltou à mansão já era fim de tarde. O céu estava tingido de tons alaranjados e o vento trazia o aroma de terra molhada, prenúncio de chuva. Ao entrar, notou um silêncio diferente, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Encontrou Isabela no salão principal, sentada em uma poltrona, com uma taça de vinho na mão e os olhos fixos na lareira apagada. Estava impecavelmente vestida, mas havia algo desalinhado em seu semblante, uma mistura de orgulho ferido e insegurança. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou e, por um instante, o silêncio entre eles foi quase ensurdecedor. Então Isabela começou a falar, sua voz calma, mas carregada de ressentimento. Disse que estava surpresa com a nova postura dele, que não reconhecia mais o homem com quem havia se casado, e que se sentia traída por vê-lo tomar partido de uma simples empregada contra ela. As palavras saíam como facas disfarçadas em seda, e Arthur escutava em silêncio, mantendo a calma que havia aprendido a cultivar nos últimos dias. Quando ela terminou, Arthur respirou fundo e respondeu com firmeza. Disse que não estava atraindo ninguém, apenas deixando claro que a dignidade humana não era negociável. Explicou que não era uma questão de escolher lados, e sim de fazer o que era certo. Falou sobre como tinha se dado conta de que a riqueza sem humanidade não significava nada, e que não permitiria que o luxo da casa fosse construído sobre o sofrimento silencioso de pessoas como Camila. Isabela o encarou com os olhos faiscando, mas sem palavras. Ela sempre fora acostumada a dominar as conversas, mas agora parecia não saber como lidar com aquela nova versão do marido. Depois de um longo silêncio, ela deixou a taça sobre a mesa e se levantou. Disse que precisava de tempo para pensar, que talvez estivesse cansada de fingir que se importava com coisas que para ele de repente se tornaram tão importantes. E então saiu, com os saltos ecoando pelo corredor, deixando Arthur sozinho diante da lareira vazia. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores escuros da mansão, observando os quadros e objetos que antes ostentavam orgulho, mas que agora lhe pareciam apenas símbolos de vaidade. Parou diante de uma grande pintura de família na parede do corredor principal. Ali estavam ele e Isabela, sorrindo impecáveis durante uma festa de gala. Naquela época, acreditava que aquele era o auge de sua vida. Agora havia dois estranhos posando para o mundo, escondendo um abismo entre eles.
Sentiu um aperto no peito, mas não era de tristeza. Era de determinação. Sabia que estava no meio de uma transformação e que talvez precisasse perder muito para finalmente encontrar o que realmente importava. Voltou para o quarto com o céu já clareando, mas sem sono. Decidiu que, independentemente do que acontecesse com seu casamento, não voltaria atrás no caminho que havia escolhido. Não queria mais ser apenas um milionário bem-sucedido. Queria ser um homem bom. Na manhã seguinte, reuniu os funcionários novamente no salão. Havia algo diferente no ar, como se todos esperassem por notícias importantes. Arthur começou dizendo que pretendia criar um programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários e também para os próprios, caso quisessem retomar os estudos. Explicou que sabia o quanto era difícil crescer sem oportunidades, e que não queria mais que ninguém ao seu redor fosse condenado a uma vida de limitações. Os olhares se acenderam com esperança, e alguns funcionários não conseguiram conter as lágrimas. Camila estava entre eles, com os olhos brilhando, tentando disfarçar a emoção. Arthur percebeu e sorriu discretamente para ela. Disse ainda que, a partir daquele dia, todos teriam horários mais humanos, salários melhores e um espaço de convivência digno para os intervalos. O ambiente, antes pesado, agora se enchia de murmúrios animados. Pela primeira vez, a mansão parecia estar viva de verdade. Depois da reunião, Arthur foi até a cozinha procurar Camila. Encontrou-a lavando frutas, ainda um pouco atordoada com tudo o que ouvirá. Pediu que ela se sentasse por um momento e perguntou se ela ainda pensava em estudar enfermagem. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a pergunta, e depois assentiu com um sorriso tímido. Disse que era um sonho antigo, mas que já tinha desistido dele por achar impossível. Arthur respondeu que nada era impossível e que, se ela quisesse, ele a ajudaria a voltar a estudar. As lágrimas vieram aos olhos dela antes que pudesse evitar, e ela tentou agradecer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Arthur apenas sorriu e disse que ela merecia essa chance. Ao sair da cozinha, sentiu o coração mais leve do que em muito tempo. Não era apenas sobre ajudar alguém. Era sobre consertar o mundo ao seu redor, começando pelas pessoas que o destino colocará em seu caminho. À noite, Arthur recebeu uma ligação de Isabela. Ela estava em um hotel no centro da cidade e queria conversar no dia seguinte. Sua voz estava diferente, mais calma, quase cansada. Arthur aceitou o encontro, mas sem expectativas. Sabia que talvez aquele fosse o fim do casamento, e estava preparado para aceitar isso. Desligou o telefone e ficou olhando para o jardim pela janela. As luzes externas iluminavam as árvores, e os grilos cantavam ao longe. Pensou em tudo que havia mudado em tão pouco tempo. A mansão, que antes era um símbolo de poder, agora começava a se tornar um lar de verdade. Sentiu-se orgulhoso, não pelo que possuía, mas pelo que começava a se tornar. Quando se deitou naquela noite, adormeceu com um leve sorriso no rosto, certo de que, independentemente do que acontecesse com Isabela, estava no caminho certo. O dia do encontro com Isabela amanheceu cinzento, com nuvens espessas cobrindo o céu e um vento frio varrendo os jardins da mansão. Arthur acordou antes do despertador, a mente desperta e inquieta. Tomou um banho demorado, vestiu-se com um terno sóbrio e saiu sem tomar café, deixando a mansão ainda silenciosa. Dirigiu sozinho até o hotel onde Isabela estava hospedada, atravessando ruas movimentadas enquanto os primeiros sinais da chuva começavam a surgir nos vidros do carro. Chegou ao lobby com o coração acelerado, sentindo uma mistura de nostalgia e desapego. A última vez que estivera ali com Isabela fora anos atrás, em uma das muitas comemorações luxuosas que costumavam frequentar. Agora, o ambiente lhe parecia artificial, com seu brilho frio e impessoal. Pediu o número do quarto e subiu lentamente pelo elevador espelhado, observando o próprio reflexo como se tentasse reconhecer o homem que estava se tornando. Quando a porta do quarto se abriu, Isabela estava junto à janela, olhando a cidade lá embaixo, com os braços cruzados e os cabelos presos em um coque perfeito. Ela virou-se ao ouvi-lo entrar, e por um momento ficou apenas observando, como se avaliasse aquela nova versão do marido. Havia uma rigidez em sua postura, mas também algo vulnerável nos olhos.
Arthur cumprimentou-a com um aceno discreto e sentou-se na poltrona de frente para ela. O silêncio entre os dois foi longo e denso, como se nenhum dos dois soubesse por onde começar. Isabela quebrou o silêncio dizendo que havia passado os últimos dias refletindo sobre tudo, e que sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Confessou que o comportamento dele a havia abalado porque, por anos, ela acreditara que o casamento deles era construído sobre aparências e status, e agora ele parecia querer destruir tudo isso. Sua voz vacilava por trás da tentativa de firmeza, e Arthur ouviu com atenção, mantendo a calma serena que vinha cultivando. Quando ela terminou, Arthur respondeu com honestidade. Disse que também tinha acreditado por muito tempo que aparência e controle eram sinônimos de sucesso, mas que agora via o quanto isso os tinha afastado de tudo o que realmente importava. Contou sobre as mudanças que vinha fazendo na mansão, sobre como os funcionários estavam começando a sorrir novamente, como até os jardins pareciam mais vivos. Falou de Camila e do sonho dela de estudar enfermagem, e de como ajudá-la a reacender a algo dentro dele que havia esquecido que existia. Isabela o escutava com os olhos marejados, mas sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um tempo e então disse, com um suspiro, que não sabia se conseguiria acompanhar essa mudança. Ela sempre se orgulhara de ser implacável, de manter tudo sob controle, e agora tinha medo de que, se amolecesse, tudo desmoronasse. Arthur se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e disse que não queria que ela mudasse por ele, mas que não poderia mais viver num ambiente onde a compaixão fosse vista como fraqueza. Era a primeira vez que falava com tanta firmeza e ternura ao mesmo tempo, e Isabela pareceu desarmar-se diante disso. As horas seguintes foram gastas em conversas longas e sinceras, algo que não faziam há muito tempo. Relembraram o início do relacionamento, quando tudo parecia mais leve, e tentaram entender onde haviam se perdido no caminho. Isabela confessou que muitas vezes sentia inveja da forma como as pessoas comuns conseguiam demonstrar afeto com tanta facilidade, enquanto ela sempre estivera ocupada demais mantendo uma imagem impecável. Arthur contou que também se sentia sufocado por aquela imagem, e que começava a perceber que a riqueza só tinha valor se viesse acompanhada de humanidade. No fim da tarde, quando a chuva caiu com força lá fora, eles decidiram que não sabiam o que o futuro reservava para o casamento, mas que queriam tentar reconstruí-lo de um jeito novo, mais real e menos baseado em aparências. Isabela concordou em voltar para a mansão por alguns dias, não como um retorno definitivo, mas para observar as mudanças e ver se conseguia se reconectar com aquela nova vida que ele estava tentando criar. Quando voltaram juntos para a mansão, os funcionários ficaram surpresos ao vê-los lado a lado. O clima estava mais leve do que antes, e Isabela parecia menos altiva, embora ainda carregasse a elegância habitual. Arthur fez questão de apresentar a ela as melhorias que já tinham começado a implementar, como a nova sala de descanso dos funcionários, agora cheia de luz e com plantas coloridas nas janelas. Também mostrou o cronograma do programa de bolsas de estudo, e explicou que já havia contratado um consultor para ajudar na organização. Isabela ouviu tudo com atenção, e embora não dissesse muito, seus olhos revelavam curiosidade. Camila manteve-se discreta, mas Arthur percebeu que ela observava a patroa com cautela, como quem não sabia se podia confiar naquela aparente mudança de clima. Para evitar tensões, ele decidiu dar folga a todos naquela noite, e preparou um jantar simples apenas para ele e Isabela, algo que não faziam juntos havia anos. Durante o jantar, a conversa foi mais leve. Falaram sobre viagens que gostariam de fazer, sobre livros que não lia há tempos e até sobre o jardim, que agora começava a florescer de verdade depois de anos de abandono. Isabela parecia relaxar aos poucos, deixando escapar pequenos sorrisos. Arthur sentia que havia uma fresta de luz se abrindo entre eles, uma chance de recomeço, e queria aproveitá-la sem pressa. Após o jantar, caminharam pelo jardim iluminado por pequenas lanternas penduradas nas árvores, sentindo o ar úmido da chuva recente e o aroma de terra molhada. Foi ali, entre as flores e o som distante dos grilos, que Isabela disse algo que o surpreendeu e que talvez tivesse medo não de perder a vida antiga, mas de nunca ter conhecido de verdade a nova versão de si mesma que poderia surgir. Arthur segurou sua mão com delicadeza e disse que não havia pressa, que poderiam descobrir isso juntos. Ela não respondeu, mas apertou a mão dele de volta, e aquilo bastou. Nos dias que se seguiram, Isabela permaneceu na mansão.
Observava com atenção as rotinas, as reuniões que Arthur promovia com os funcionários e as visitas que ele fazia aos empreendimentos. Às vezes o acompanhava, em silêncio, como se estivesse tentando compreender aquele novo universo. Camila, ainda cautelosa, evitava contato direto com a patroa, mas aos poucos começou a perceber que Isabela parecia menos arrogante e mais curiosa. Um dia, ao vê-la ajudar a arrumar uma mesa para um almoço coletivo com os funcionários, Camila ficou tão surpresa que deixou cair um prato, e Isabela simplesmente riu e disse que aquilo também acontecia com ela. Foi um momento pequeno, mas que marcou uma mudança visível no clima da casa. Arthur assistia a tudo com satisfação silenciosa, sentindo que, pela primeira vez, a mansão estava se tornando um lugar de verdade, e não apenas um símbolo de poder. Mesmo assim, o processo não foi fácil. Alguns funcionários ainda desconfiavam das intenções de Isabela, e ela própria tinha dificuldades em lidar com a espontaneidade deles. Às vezes fazia comentários ríspidos sem perceber, e depois parecia frustrada consigo mesma. Arthur a apoiava com paciência, lembrando-a de que ninguém muda da noite para o dia. Também havia pressões externas, amigos ricos que criticavam discretamente a nova postura de Arthur, dizendo que ele estava se tornando sentimental demais ou para um homem de negócios. Isso o abalava por alguns instantes, mas depois ele se lembrava do brilho nos olhos dos funcionários e seguia firme. Havia também o desafio de reorganizar seus empreendimentos para que fossem mais humanos e sustentáveis, o que exigia tempo, recursos e enfrentamento de sócios resistentes. Era como reconstruir um império sobre novos alicerces, e ele sabia que isso não seria rápido nem fácil, mas estava disposto a pagar o preço. Enquanto tudo isso acontecia, a relação entre Isabela e Camila começou a mudar de forma inesperada. Em um dos almoços coletivos, Camila comentou timidamente sobre os estudos de enfermagem, e Isabela, para a surpresa de todos, disse que conhecia uma antiga colega que trabalhava em uma universidade renomada e poderia ajudar com cartas de recomendação. Houve um silêncio geral na mesa, seguido de murmúrios animados. Camila ficou sem palavras, e Arthur percebeu que aquele gesto, por menor que fosse, significava muito. Era como se Isabela estivesse tentando construir uma nova ponte, mesmo que ainda com passos hesitantes. Naquela noite, Arthur ficou longamente acordado olhando para o teto, pensando em como tudo tinha mudado. Sabia que o processo estava longe de terminar, mas pela primeira vez sentia que havia esperança não apenas para seu casamento, mas para toda a vida que estavam construindo juntos. O amanhecer trouxe uma luz dourada sobre a cidade do México, filtrando-se pelas cortinas do quarto de Arthur. Ele acordou com uma sensação de determinação renovada. Nos últimos dias, a mansão parecia respirar de forma diferente, mais leve, mais viva. Os corredores que antes ecoavam passos apavorados e ordens ríspidas agora eram preenchidos por vozes sutis de risos e conversas discretas. Arthur vestiu-se rapidamente, preparando-se para mais um dia cheio de reuniões e decisões importantes, mas sentia que cada passo era agora mais consciente, mais humano. Sabia que sua missão ia além dos negócios, era sobre transformar o ambiente que havia controlado por tanto tempo, e recuperar também seu próprio coração. Ao chegar à cozinha, encontrou Camila organizando frutas frescas para o café da manhã. Ela levantou os olhos, e um sorriso tímido iluminou o rosto. Arthur percebeu o quanto aquele gesto simples de confiança mútua significava. Sentou-se à mesa com ela, iniciando uma conversa sobre os planos de estudos e oportunidades que pretendia proporcionar a ela. Camila falou sobre suas dúvidas e receios, e Arthur a ouviu atentamente, encorajando-a com palavras firmes, mas gentis. Ele sabia que qualquer progresso exigia paciência e persistência. Durante aquela conversa, Isabela entrou na cozinha, trazendo um semblante mais leve e atento. Parecia mais aberta, menos rígida, e cumprimentou Camila com uma cordialidade que parecia natural, embora ainda tímida. A jovem, surpresa, não soube como reagir, mas o sorriso de Arthur fez com que ela se sentisse segura. Mais tarde, Arthur organizou uma reunião com os gestores de seus empreendimentos para apresentar novas diretrizes. Ele desejava implementar práticas mais justas e sustentáveis, garantindo que cada funcionário fosse valorizado e que os processos refletissem respeito e dignidade. Durante a reunião, um dos sócios resistiu à ideia, alegando que mudanças estruturais poderiam afetar os lucros.
Arthur manteve-se firme, argumentando com dados, mas principalmente com convicção. Explicou que a sustentabilidade de um negócio não se mede apenas financeiramente, mas pelo impacto que gera na vida das pessoas. Alguns gestores se mostraram relutantes, mas outros abraçaram a ideia imediatamente, percebendo o potencial de mudança. Ao final da reunião, Arthur sentiu a primeira vitória real, e não era apenas uma decisão simbólica, mas uma transformação concreta. À tarde, decidiu visitar um de seus empreendimentos em bairros mais humildes, acompanhado de Isabela. Queria que ela visse com os próprios olhos a diferença que pequenas mudanças poderiam fazer na vida das pessoas. Caminharam pelas ruas movimentadas, passando por mercados, escolas e pequenas lojas. Arthur apresentava cada detalhe, explicando como os funcionários eram tratados, os horários ajustados e os programas de incentivo à educação. Isabela observava atentamente, silenciosa, e a cada passo parecia absorver a realidade que antes ignorava. Em um momento, encontraram uma pequena praça onde crianças brincavam e jovens estudavam embaixo de árvores. Camila, que havia se juntado discretamente, comentou sobre seu desejo de estudar enfermagem e de poder ajudar pessoas da comunidade. Isabela escutou com atenção e ofereceu contatos que poderiam facilitar o acesso dela às oportunidades. De volta à mansão, Arthur percebeu que pequenas mudanças no ambiente interno tinham impactos significativos no clima geral. Ele reorganizou a biblioteca da casa para incluir livros de interesse dos funcionários, além de materiais de estudo e cursos online. Criou também uma área de convivência com plantas, luz natural e móveis confortáveis. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente que estimulasse aprendizado e bem-estar. Os funcionários, antes desconfiados, começaram a interagir mais, compartilhar experiências e até ajudar uns aos outros. Arthur percebeu que seu esforço não estava apenas transformando vidas, mas também fortalecendo laços entre as pessoas que viviam e trabalhavam ali. Entretanto, nem tudo era fácil. Isabela, mesmo desejando mudar, ainda enfrentava barreiras internas. Em um jantar, comentou inadvertidamente de forma ríspida com uma funcionária, gerando um clima tenso. Arthur, percebendo o desconforto, interveio com calma, explicando à patroa a importância de reconhecer suas falhas e aprender com elas. A funcionária, apesar do choque inicial, agradeceu o gesto de forma silenciosa, mostrando que pequenas correções poderiam gerar confiança. Aqueles momentos de vulnerabilidade de Arthur, em que demonstrava preocupação e paciência, começaram a criar um respeito mútuo entre ele, Isabela e os funcionários. No dia seguinte, Arthur organizou um evento cultural na mansão para aproximar ainda mais a equipe e a família de novas experiências. Trouxe artistas locais, músicos e exposições de artesanato típicas do México. O ambiente estava cheio de cores, aromas de comidas tradicionais e sons que enchiam o ar com alegria e curiosidade. Camila ajudou na organização, aprendendo sobre logística e liderança, enquanto Isabela, inicialmente reticente, começou a interagir com os artistas e funcionários, descobrindo prazer em se conectar genuinamente com o mundo ao redor. Arthur observava tudo, sentindo uma felicidade contida ao ver que a mansão finalmente estava viva, não apenas como espaço de riqueza, mas como espaço de humanidade. Durante o evento, um imprevisto ocorreu e a chuva voltou com força, ameaçando estragar a decoração e os equipamentos de som. Rapidamente, Arthur organizou uma equipe para proteger o material e reorganizar o espaço. Cada decisão precisava ser tomada com cuidado, considerando tanto a segurança quanto o conforto de todos. A situação serviu como teste para Isabela, que foi convidada a ajudar a coordenar a equipe. Para a surpresa de todos, ela conduziu a tarefa com serenidade e eficiência, mostrando que mudanças de comportamento eram possíveis quando havia intenção. Camila, assistindo tudo, começou a enxergar que mesmo pessoas que pareciam inacessíveis podiam aprender e crescer, inspirando-se nas ações de Arthur e Isabela. Ao final do dia, a chuva havia parado, e a mansão estava iluminada pelas luzes das lanternas e velas espalhadas pelo jardim. Arthur, Isabela e Camila caminharam entre os convidados, sentindo a energia renovada que pairava no ar. Os funcionários se aproximaram, sorrindo e comentando sobre como se sentiam valorizados. Arthur percebeu que o sucesso não estava apenas nos lucros ou na aparência de poder, mas na capacidade de criar um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor. Cada conquista vinha com esforço,
paciência e dedicação, e os resultados eram visíveis. Havia ainda obstáculos a superar, mas a base estava sendo construída de maneira sólida. Nos dias seguintes, pequenos milagres continuaram a acontecer. Funcionários que antes se sentiam insignificantes agora se engajavam em projetos, sugerindo ideias e participando ativamente das decisões da casa e dos empreendimentos. Camila começou a frequentar cursos de enfermagem, apoiada por Arthur e com orientações de Isabela. Esta última, por sua vez, começou a reconhecer a importância de sua própria vulnerabilidade e o valor da empatia, aprendendo a substituir a frieza por atenção genuína às pessoas ao seu redor. Cada passo era conquistado com esforço, e cada pequena vitória tinha seu custo, tempo, paciência e confrontos internos que precisavam ser enfrentados. Mas a sensação de transformação era gratificante, e Arthur sentia que a casa finalmente se tornava um lar. À medida que os dias passavam, Arthur começou a perceber mudanças sutis em si mesmo. Seu temperamento, antes ríspido e controlador, suavizava-se naturalmente. Aprendia a delegar com confiança, a ouvir de verdade e a valorizar o impacto de pequenas ações. Isabela, embora ainda adaptando-se, demonstrava sinais de crescimento emocional. Camila florescia, não apenas pelo apoio educacional, mas também pelo reconhecimento e respeito que agora recebia. A mansão, antes apenas um espaço de ostentação, transformava-se em um verdadeiro lar, um microcosmo de possibilidades e esperança. Quando a noite finalmente caiu, Arthur ficou sozinho no jardim, contemplando a lua refletida nas poças de chuva e nas folhas ainda úmidas. Sentia um profundo senso de realização, não apenas por suas conquistas tangíveis, mas pela mudança de energia dentro da casa, na mente das pessoas e em seu próprio coração. Sabia que ainda haveria desafios e obstáculos pela frente, mas a sensação de que estavam no caminho certo o enchia de esperança. Pela primeira vez em anos, sentiu que riqueza e humanidade poderiam coexistir, e que a verdadeira prosperidade estava na transformação das vidas ao redor. O último capítulo da jornada começou com um amanhecer radiante, a luz do sol iluminando cada canto da mansão e refletindo o clima renovado que se instalara nos últimos meses. Arthur acordou sentindo-se mais leve, o coração tranquilo e cheio de propósito. Os últimos 6 meses haviam sido intensos, repletos de mudanças, desafios e aprendizados, mas agora tudo parecia convergir para um desfecho positivo. Caminhou até a varanda do quarto principal, observando os jardins transformados em flores coloridas, árvores bem cuidadas e um pequeno lago recém-instalado, onde o canto de pássaros se misturava ao som suave da água. Cada detalhe do ambiente refletia o cuidado e a dedicação que haviam marcado aquela transformação, e ele sentiu uma satisfação silenciosa, sabendo que todo esforço havia valido a pena. O dia começou com uma reunião especial no salão principal, onde funcionários, Camila e Isabela estavam reunidos. Arthur havia preparado uma cerimônia simples, mas significativa, da apresentação oficial dos resultados do programa de bolsas de estudo e das melhorias estruturais na mansão. Camila estava radiante, segurando um envelope com a carta de admissão para um curso de enfermagem em uma universidade de prestígio, e não conseguia conter as lágrimas ao agradecer a Arthur e Isabela pelo apoio. Isabela, por sua vez, demonstrava uma emoção genuína, sorrindo para Camila e observando o entusiasmo dos demais funcionários. Arthur sentiu um orgulho silencioso, não apenas pelas conquistas materiais, mas pelo crescimento emocional que todos haviam experimentado. O ambiente estava repleto de energia positiva, como se o esforço coletivo tivesse finalmente se materializado em alegria compartilhada. Após a cerimônia, Arthur decidiu que era hora de enfrentar uma situação que ainda pesava em seu coração, a reconciliação definitiva com Isabela. Ele a chamou para uma conversa privada no jardim, que estava iluminado por lanternas delicadamente penduradas entre as árvores, e o aroma das flores recém-desabrochadas preenchia o ar. Isabela estava sentada em um banco de madeira, observando o céu estrelado com expressão contemplativa. Arthur se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dela e segurando sua mão com firmeza, mas sem pressa. Disse que os últimos meses haviam sido transformadores para todos, mas principalmente para ele, que aprendeu que a verdadeira riqueza estava nas pessoas, nos gestos de cuidado e no respeito mútuo. Isabela ouviu em silêncio, os olhos brilhando com emoção contida, e finalmente sorriu, reconhecendo a sinceridade dele.
Eles conversaram longamente, relembrando os momentos de tensão, as descobertas e as mudanças. Arthur explicou que não esperava que tudo voltasse a ser como antes, mas que acreditava que poderiam construir juntos uma relação baseada em parceria e empatia. Isabela, tocada pela honestidade e pela transformação que observava ao redor, confessou que também havia mudado, que entendia a importância de valorizar as pessoas ao seu redor e que queria aprender a agir com mais compaixão e humanidade. Entre eles, não havia mais imposições ou arrogância, há apenas a vontade sincera de tentar novamente, de criar um ambiente saudável e afetivo. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, sentindo o peso do passado se dissipar e a esperança de um futuro compartilhado florescer. Enquanto isso, Camila, incentivada por Arthur e com o apoio de Isabela, começou a planejar sua nova vida acadêmica. Ela preparava os materiais de estudo e ajustava sua rotina, animada com a perspectiva de finalmente realizar seu sonho de se tornar enfermeira. Os funcionários da mansão, inspirados pelo exemplo e pela liderança transformadora de Arthur, também demonstravam entusiasmo em se aprimorar profissionalmente e contribuir com novas ideias para os empreendimentos. Pequenos grupos se formavam espontaneamente, discutindo melhorias e projetos, enquanto Arthur observava satisfeito, percebendo que a cultura de cuidado e valorização estava se consolidando de forma orgânica. A mansão, antes símbolo de luxo vazio, agora pulsava com vida, aprendizado e humanidade. Nos dias seguintes, Arthur organizou uma celebração especial para marcar o sucesso das mudanças implementadas. Convidou os funcionários, familiares e amigos próximos para um almoço no jardim, que estava decorado com elementos culturais típicos do México, incluindo bandeirinhas coloridas, música tradicional ao vivo e comidas típicas. O clima era de alegria e união, e todos os presentes compartilhavam histórias e risadas. Isabela, participando de forma ativa, conversava com os funcionários e colaborava na organização, demonstrando um envolvimento genuíno e uma nova forma de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Camila, por sua vez, ajudava a servir e interagir com os convidados, mostrando uma confiança recém-descoberta e entusiasmo pelo futuro que se desenhava à sua frente. Durante a celebração, Arthur fez um discurso breve, mas impactante. Falou sobre a importância de valorizar cada pessoa, independentemente de sua posição ou origem, e como a verdadeira riqueza se mede pelas ações de bondade, empatia e cuidado com os outros. Destacou o esforço de todos e reforçou que as conquistas eram fruto de dedicação coletiva. O impacto de suas palavras foi visível, olhares se encontravam, sorrisos se abriam e uma sensação de pertencimento preenchia o ar. Arthur percebeu que, finalmente, havia atingido seu objetivo mais importante de transformar não apenas a mansão e os empreendimentos, mas a vida das pessoas ao redor e a sua própria percepção sobre o que significava sucesso. No final da tarde, enquanto os convidados se despediam, Arthur levou Isabela e Camila até o jardim principal. O céu estava tingido de tons alaranjados pelo pôr do sol, e o vento leve carregava o perfume das flores. Camila agradeceu aos dois pelo apoio e pela oportunidade de estudar, e prometeu se dedicar intensamente para fazer jus à confiança depositada nela. Isabela, emocionada, disse que sentia orgulho de todos os avanços e da nova forma de se relacionar com as pessoas. Arthur, observando ambas, sentiu que havia alcançado um equilíbrio entre amor, responsabilidade e liderança, uma harmonia que parecia impossível há poucos meses, mas que agora se tornava realidade tangível. Nas semanas seguintes, a rotina da mansão consolidou-se de maneira mais saudável e harmoniosa. Arthur continuava seu trabalho nos empreendimentos, agora sempre atento às condições dos funcionários e ao impacto social de suas decisões. Isabela, envolvida em iniciativas culturais e de apoio à educação, descobria satisfação em contribuir de forma significativa. Camila avançava rapidamente nos estudos de enfermagem, demonstrando talento e dedicação, e inspirando outros funcionários a perseguirem suas próprias metas. Cada passo era conquistado com esforço, paciência e dedicação, e os resultados se refletiam não apenas na prosperidade material, mas também na felicidade e bem-estar de todos ao redor. O ápice da história ocorreu em um dia ensolarado, quando Arthur, Isabela e Camila reuniram todos os funcionários no jardim para um evento especial. Arthur anunciou que, além das bolsas de estudo já em andamento, estava criando um programa de mentoria e apoio contínuo, garantindo que cada pessoa pudesse desenvolver suas habilidades e alcançar novos horizontes.
Isabela, emocionada, complementou o anúncio, destacando a importância de cada um acreditar em seu potencial e colaborar para o crescimento coletivo. Camila, sorrindo com brilho nos olhos, agradeceu publicamente a ambos, mostrando que sonhos podem ser realizados quando há apoio, confiança e coragem para agir. A história terminou com Arthur olhando para o horizonte, sentindo a satisfação profunda de ter transformado não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A mansão, antes fria e distante, agora era um lar vibrante, repleto de aprendizado, cuidado e humanidade. Isabela e Arthur caminharam juntos, mãos dadas, sabendo que ainda haveria desafios, mas confiantes de que a base construída era sólida e verdadeira. Camila, ao lado deles, representava a esperança de um futuro melhor, resultado da coragem de acreditar e da força de quem se dedica ao bem. O sol se pôs no céu mexicano, tingindo um mundo de cores vivas, e a mansão refletia o triunfo da compaixão, do esforço e do amor. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Coragem nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.